Olá pessoal, Oficina de Arte Diversa trazendo mais uma incrível experiência para vocês. Hoje ensinando a fazer essa Brasília de papelão. Muitas pessoas pediram, esse é o motivo pelo qual eu não estou especificando mais o nome de quem pediu. Porque no mínimo 20 pessoas pediram. Então aqui está a nossa Brasília de papelão e veja como essa miniatura realmente ficou muito legal e muito parecida. E se você gostou, desde já, eu peço que você deixe seu like, se inscreve no canal aí. Bom pessoal, vamos para os materiais necessários, mas primeiro roda a vinheta. Bom pessoal, o material necessário vamos precisar aí de cola quente, cola instantânea, estilete e tesoura. Lembrando-se sempre, se você for criança, peça ajuda para um adulto. Vamos precisar aí, ó, daquele meio da garrafa PET, como vocês podem observar. Vamos precisar também de uma moedinha de 10 centavos, um palito de churrasco, um canudinho de refrigerante. Lembrando-se que você pode utilizar esse meio aqui, ó, o tubo da caneta vazio, se você não tiver o canudinho, uma canetinha para fazer as marcações. Vamos precisar também de uma latinha de refrigerante, régua escolar comum e finalmente papelão. Bom pessoal, para iniciar o molde aí do nossa Brasília de papelão, aqui eu tenho um retângulo de papelão, veja, com 24 centímetros e meio de comprimento por 8 de largura, como vocês podem observar. O primeiro passo nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma marcação aqui, ó, com 4 centímetros e meio. Nesta posição você vai marcar 4 centímetros e meio. Depois você vai marcar com 3,5. Depois você vai marcar aqui mais para baixo com 1,5 centímetro. Dessa forma. Aqui eu marquei da mesma forma do outro lado, 4,5, 3,5 e 1,5. E vou estar ligando todas essas marcações. É preferível que você faça essa parte com uma caneta comum e não com a canetinha preta, mas eu estou fazendo com a canetinha preta para ficar melhor e mais visível para vocês verem. E aqui eu estou ligando um ponto até o outro, como vocês podem observar, e essa será a base do molde aí, ó, da nossa Brasília de papelão. Tendo feito isso, agora nós vamos estar marcando aqui, ó, na parte de cima 10 centímetros e meio. Marquei 10 centímetros e meio. Aqui, ó, na primeira linha de cima, vou marcar 7 centímetros. Marquei 7 centímetros. Vou ligar os dois pontos. Prontinho, liguei os dois pontos. Agora vou vir aqui, ó, entre esta e esta linha e vou marcar o meio dela aqui, ó. Vai dar meio centímetro. Marquei o meio. Agora vou estar ligando o ponto que nós acabamos de fazer com o anterior que nós havíamos marcado. E veja aí, ó, dessa forma. Agora, nesta linha aqui, ó, na primeira novamente, vamos marcar aí, ó, 4 centímetros. Veja aqui, ó, marquei 4 centímetros. E agora estarei ligando este ponto ao canto dessa linha de baixo. Veja, ao início, né, melhor dizendo, da linha de baixo. Dessa forma aí, ó, para fazer o bico da nossa Brasília. Veja aí, ó, como está ficando. Aqui na parte de baixo agora, nós estaremos marcando 1,5 centímetro. Veja, ó, vou marcar aqui, ó, 1,5 aqui, ó. E vou estar ligando ele à segunda linha. Veja, essa é a primeira, a segunda linha, ao ponto que nós acabamos de marcar anteriormente. Nesta posição que vocês observaram aí. Tendo feito isso, nós vamos passar para a parte de trás. Aqui nós vamos marcar 3,5 centímetros. Marquei 3,5 aqui. E agora nós vamos estar fazendo uma ligação deste ponto até a segunda linha, o canto da segunda linha. Dessa forma. Como vocês podem observar. Aqui no canto de baixo vou marcar 1 centímetro. Veja, 1 centímetro aqui, pouco abaixo, meio centímetro abaixo da última linha. E aqui eu estarei marcando 6,5 centímetros.
Veja, 6,5 cm aqui, ó. Dessa forma. E aqui eu vou marcar 1,5 cm. Só como referência. Vamos ligar o ponto de 6,5 cm ao de 1 cm lateral que nós marcamos. E esse de 6,5 aqui, ó, será só uma futura referência aqui para colocarmos o molde do pneu. Mas não precisa nem mesmo de vocês fazerem não. Eu fiz apenas para ter aqui uma noção de onde vai. Aqui nós faremos da mesma forma. Marcaremos 6,5 cm aqui, ó. Dessa forma. Vamos marcar 1 cm lateral. E agora estaremos ligando as duas partes. Desta forma. Como vocês podem observar aí. O molde praticamente já está pronto. Aqui colocaremos nossa régua desta posição. Você vai marcar aqui, ó, cerca de meio centímetro. E depois vai marcar aqui, ó, nos 7,5 cm. Você vai marcar no 8 cm aqui, ó. Eu vou ter que pegar minha outra régua que é maior. Nós terminamos aqui, ó, marcando no 8 cm. Depois do 8 cm, vamos marcar aqui, ó, no 15,5. Prontinho. E aqui agora você vai tentar subir uma linha reta até em cima, olha. Observe, acompanhando a lateral. Deixando aí cerca de meio centímetro. Não chega até ela até muito em cima. E aqui, ó, também vai tentar subir uma linha reta para cima aqui, ó. No primeiro pontinho. Deixa faltando 1 centímetro da ponta para chegar. Vamos subir uma aqui também. Observem. E aqui, ó, nós também iremos subir uma. Você pode colocar sua régua assim, ó, e fazer assim e não deixar encostar aqui embaixo. E aqui agora nós vamos estar colocando a nossa régua nessa posição, deixando cerca de meio centímetro para cima. Observem como eu vou fazer aqui, ó, os riscos, que eu não estou chegando nos cantos. Veja aí, ó, que eu não encostei essa ponta nessa. Por quê? Porque eu quero arredondar os cantos dessa janela. Veja aí, ó, desta forma, ó. Que eu não quero fazer quadrado, para ficar mais parecido com a Brasília, é legal a gente arredondar. Veja que eu não vou ligar este canto ao 15,5 cm. Vou arredondar ele aqui, ó, para dentro, desta forma. Nos cantinhos de cá, você também pode arredondá-los assim, ó, na hora de cortar. E prontinho. Vai pegar a sua régua e vai estar fazendo um risco aqui no meio, ó, entre as duas janelas do carro. E quando chegar cerca de meio centímetro aqui embaixo, você para a linha. Meio centímetro para baixo. E aqui em cima você vai dividir aqui, ó. Dessa forma, ó. E aí sim você pode fazer o encontro da porta. Vamos fazer aqui, ó, no canto de cá da mesma forma. Coloque sua régua, divide esse espaço em dois. Dessa forma aí, ó. E aqui agora você vai descer uma linha reta para baixo. Continuando fazendo a porta. Para com a linha cerca de meio centímetro antes de chegar no piso do carro, né, na parte de baixo. E aqui agora vamos emendar aí, ó, as duas linhas. Prontinho. Veja como está ficando aí, ó, o molde da nossa Brasília. Aqui agora estaremos fazendo aqui, ó, a maçaneta. Só um risquinho largo com cerca de 1 centímetro de comprimento. Prontinho, já fizemos. Aqui faremos dois detalhes que ela tem aqui, ó, é apenas dois risquinhos laterais aqui, ó, acompanhando a janela. Veja. E aqui, ó, você vai selecionar mais ou menos o meio da janela e vai fazer um risquinho deitado assim, ó, sem deixar ligar nas duas linhas. E aqui na parte de trás, deixando cerca de 1 centímetro da traseira da nossa Brasília, você também vai fazer outro risquinho. Que agora você seleciona o meio, faz outro risquinho, novamente seleciona o meio, faz outro risquinho, o meio de novo, e vai fazendo risquinhos enquanto você conseguir, sem encostar um no outro. Que esse daqui é uma parte que tem na Brasília que eu imagino que seja para sair ar. E veja aí, ó, vai fazendo dessa forma, da maneira que você conseguir que fique mais bonita. Prontinho.
E agora vamos fazer aqui a cavidade dos pneus. Aqui, com um pedacinho de papelão, veja aí, ó, eu furei com 2,5 cm de distância. Vou pegar aí, ó, um pedaço de caixa de sabão em pó e vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar uma caneta, colocar num buraquinho e com outra caneta vou riscar e fazer um círculo no outro buraquinho. Veja aí, ó, um círculo perfeito. E aqui ficou marcado, ó, o meiozinho do meu círculo. Você vai riscar aí no meio, ó. Dessa forma, vai recortar e dobrar o círculo ao meio. Após você ter dobrado ele ao meio, veja aí, ó, ele vai ficar assim, ó. Você pega aqui, ó, o molde da sua Brasília e veja aqui, ó, nas duas linhas em diagonal embaixo, veja aqui aonde terminou, ó. Você vai colocar a sua peça dessa forma aqui, ó. Aquele risquinho que eu tinha feito naquela hora era só para ter certeza que ia pegar certinho aqui, ó. Mas nem tem necessidade de vocês fazerem não. E agora você vai contornar. Veja aí, ó. Você vai colocar aí, ó, novamente do outro lado, ó. Vê aí onde terminou o risco em diagonal, onde nós tínhamos marcado. E novamente você vai contornar. E prontinho, está pronto aqui, ó, o molde da nossa Brasília. Agora iremos recortar descartando essas partes aqui, ó. Você vai descartar toda essa parte aqui, ó. Vai descartar essa parte, não recorte, e também toda esta parte. Aqui eu já tenho um molde recortado, vou demonstrar para vocês. Prontinho, veja aí, ó. E aqui dá para vocês observarem melhor toda a parte que nós descartamos na nossa Brasília. Veja aí, prontinho. Naturalmente, quando você fizer o primeiro molde, você pega um pedaço de papelão assim, ó, do mesmo tamanho. Do lado que tiver os adesivos, você vai colocar a sua peça e apenas risca aí com a caneta, fazendo do outro lado. Bom, pessoal, e para o próximo passo agora, tendo o nosso molde em mãos, você vai recortar aí as janelas, vai destacar, e também estaremos recortando aí, ó, essa parte aqui, ó, do pneuzinho. Muitas pessoas perguntam como eu corto as rodinhas. Eu utilizo esse estilete que eu mesmo afinei a ponta. O correto seria um estilete de precisão, mas aqui não se acha para comprar. Prontinho, não descarte essas partes, pois nós vamos precisar. E também iremos utilizar, ó, esses riscos que ficaram marcados nela aqui, ó, que é este e este daqui. Então não misture as duas rodinhas. Aqui para o próximo passo, eu recortei um pedaço de papelão de 2 centímetros de largura por 9 de comprimento. Eu vou estar quebrando a fibra do papelão assim, ó. Lembrando que nós sempre recortamos ele nesse sentido aqui, ó, de comprimento. Vou apenas quebrar a fibra do papelão dessa forma. Observe aí, ó, em todos os gominhos dele. Prontinho, aqui tendo terminado de quebrar ele todinho, ó. Veja que ele está bem dobrável aqui, ó. E aqui agora nós vamos colar nessa rodinha, nesta posição. Lembrando que eu havia falado que você não misturasse. Veja aqui, ó. Aqui agora você vai observar. Observem aí, ó. O lado que está largo, que está essa largura aqui, ó, sendo essa a rodinha de trás, você vai pegar aqui, ó, sua peça. Veja aí, ó. E vai marcar, ó. E vai marcar aqui, ó. Dessa forma, ó. Na sua peça. Aqui, ó, vai dar cerca de 1,5 cm, basicamente. Olha, ó, 1,5 cm. Certinho, ó. E aqui agora, com a peça dessa posição, você vai marcar meio centímetro e também vai marcar. Veja aqui, ó, já marquei meio centímetro. E agora,
nós vamos ligar os dois pontos. Dessa forma aí, ó. E vamos cortar este canto. Deixa eu só observar uma coisa aqui. Tá certinho mesmo, é isso mesmo. E vamos recortar este cantinho. Isso vai permitir aqui, ó, que depois nós deixemos o nosso molde inclinado. E do outro lado, você vai marcar aqui, ó, meio centímetro aqui e também vai marcar meio centímetro aqui. E vai recortar esta pontinha desta forma, ó. Tendo colocado, e vai apenas recortar a pontinha, só a pontinha mesmo. E agora vamos estar colando aí, ó. Eu apenas vou pegar minha cola quente, vou passar aqui, ó, na minha peça. E vou estar colando. Só um minuto, pessoal. Acabou que eu recortei aqui, ó, o pedaço maior do lado contrário. Então vou apenas pegar essa peça e vou deixar para da frente. E vou recortar a outra. Vou limpar a cola quente aqui e já vou explicar para vocês. Não, pessoal, vai dar certo. É só virar ela ao contrário. É porque esta parte aqui, ó, que ficou esse pedacinho comido, ele tem que ficar, ele não pode ficar em contato com este pedaço, ele tem que ficar para fora. É só eu quebrar o papelão aqui, a fibra do papelão para o outro lado. Dessa forma aqui, ó. E agora vai dar certinho aqui, ó. Que aí vai ficar assim, ó. Nesta posição. Só ficou feio que a estampa do papelão ficou aparecendo. Veja, vai ficar nesta posição aqui, ó. Com a parte que está aqui, ó, com este rebaixo aqui, ó, nos cantos, para fora. Veja aí, ó. O maior vai ficar deste lado aqui, ó, do risco maior, e o menor do lado de cá. Vou novamente passar a cola e colar. Prontinho. Aqui, ó, você vai apenas colar aí bem direitinho. Vou aguardar a secagem aqui. Prontinho, já colei, veja aí, ó, como está. E aqui agora, para o próximo passo, para conseguirmos colar esta parte aqui atrás e ela ficar certinha, nós teremos que dobrar a nossa peça agora. E eu vou mostrar para vocês aonde serão as dobras. Estão vendo essas linhas que nós fizemos? Essas duas aqui, ó. Eu refiz elas aqui na parte de trás, vejam, para facilitar a dobra. Eu vou colocar ela aqui, ó, a minha peça aqui. Vou colocar a minha régua por cima, você pode usar até uma faca aí grande, é lógico que você não vai apertar do lado do corte, né? E pode pressionar. Veja aí, ó, dessa forma, ó. Quando você pressiona, automaticamente já levanta aqui, ó, a nossa peça para que ela consiga ficar inclinada. Vai pressionar aqui também, ó, esses pontinhos aqui, ó, que estão com as linhas. Veja aí, ó, para que ele dobre também, o lado de cá já está até dobrado. Vai pressionar aqui, ó, nessa linha do meio também. Vou colocar minha régua aqui e é só pressionar. Prontinho. Veja aí, ó. Pressionou aí tudo. Vou utilizar aqui para estar dobrando. Você pode estar dobrando sua peça dessa forma aqui, ó. E veja aí, ó, só mesmo para ficar meio inclinado, não é muito. E agora vai possibilitar encaixar perfeitamente aqui, ó. Como vocês podem observar, ó. Veja aí, ó, é lógico que você vai adequar aí certinho, né, puxando aí para dentro ou para fora. E agora eu vou colar aqui para vocês verem. Vou apenas passar a cola aqui, ó. E vamos estar colando. Você pode colar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, de acordo com o que fique mais adequado aí a sua peça.
Veja lá, ó. Pegou certinho. Do lado de cá talvez não pegue tão certinho, mas você vai adequando sua peça certinho aí, ó. É bom que a cola quente permite você mexer por alguns segundos. Vai colocando mais para baixo, mais para cima, até que fique o máximo adequado possível. E veja aí, ó, já ficou colado, ó. Observe. E o lado de cá ficou o lugarzinho de colocar o pneu aí já, ó. Veja aí, dessa forma. Aqui para a outra parte, eu recortei novamente um pedacinho de 9 cm por 2 e vou praticamente fazer a mesma coisa. Só que eu vou tirar apenas de um dos lados. Eu vou quebrar a fibra do papelão. Prontinho, já quebrei a fibra do papelão, como vocês podem observar. E aqui agora, ó, veja, nós iremos encapar desta forma, como nós fizemos na outra parte. E agora eu vou dar a dica corretamente. A parte que nós vamos cortar é essa que fica, que fica do lado de fora aqui, ó. Então no total nós teríamos que ter marcado assim. Eu vou marcar diretamente na régua para melhorar, para vocês entenderem melhor. Veja, vou colocar 1,5 cm aqui, ó. E vou estar marcando. Vou pegar minha canetinha aqui e vou marcar 1,5 cm. E agora nesta posição assim marcarei meio centímetro. E ligarei os dois pontos. Dessa forma. E agora vou só cortar. Prontinho, já cortei. Na parte da frente nós não cortaremos o cantinho de meio centímetro do outro lado, apenas na de trás. E agora é só colar a peça da mesma forma. Vou apenas passar a cola aqui. Prontinho, passei a cola. E vou estar colando desta forma. Vou aguardar a secagem aqui, ó. Aperto bem e espero secar. Prontinho, já secou, como vocês podem observar. E agora apenas estarei colando aqui, ó. Lembrando que o quebrado, ó, no papelão ficou para o lado de dentro dessa vez. Nós apenas vamos estar encaixando a peça aqui desta forma. Lembrando que você vai apertar aqui um pouquinho e ele vai encaixar perfeitamente aí, ó. Desse jeito aí, ó. Vou apenas passar a cola e colar. Prontinho, nossa lateral está praticamente pronta, veja aí, ó, que está bem bonita e emborcada. Para o próximo passo aqui, ó, eu recortei um pedaço de plástico aí, ó, da garrafa PET, de 4 centímetros de largura por 15,5 de comprimento. Muitas pessoas perguntam como é que eu faço para deixar tão retinho assim, ó. É que da mesma forma dessa daqui, ó, eu deixo ela assim dentro de um caderno ou um livro por alguns dias. E aqui, ó, o que nós vamos fazer, ó. Vamos colocar aqui, ó, desta forma. E apenas estarei riscando aqui, ó, o tamanho certinho que eu preciso, ó, de recortar nela, ó. Aqui e aqui, ó. Dessa forma. Vou recortar aqui, ó, esse pedaço. Após ter recortado, veja aí, ó. Aqui agora apenas estarei colando dessa forma, do lado de dentro. Vou apenas pegar a minha cola de contato aqui, ou seja, cola instantânea. Vou dar pequenos pingos. Veja. Dessa forma aí, ó. Para não estragar muito, né? Pronto, dei alguns pinguinhos. Aqui agora apenas estarei pegando aí, ó. E ajeitando aí, ó, de maneira mais certa o possível. Prontinho. Que agora eu vou apoiar aqui para poder fixar direitinho. Aguardar alguns segundos aí até que cole bem corretamente. Parece que já colou. E prontinho, veja aí, ó. E do lado de cá já ficou aí a janela aí, ó, com vidro e tudo mais. Para o próximo passo aqui, ó, nós vamos pegar aí a régua e vamos estar, veja aí, ó, observe este cantinho aqui, ó. Nós vamos levar uma linha daqui até aqui embaixo. Aproximadamente uns 2,5 cm, basicamente. Você pode utilizar a sua régua para marcar aí.
Marca aí, ó, cerca de 2,5 cm aí, ó, do cantinho. Marque mais para baixo no seu papelão. Nós vamos riscar do lado de cá com a canetinha de marcar CD. E agora sim, você pode estar ligando aí, ó, até a parte de cima, tentando deixar de uma forma que fique bem retinha. Dessa forma aí, ó. E veja aí como ficou. E agora, naturalmente, vamos fazer o outro lado. Eu já tenho um aqui pronto. Vou apenas grudar os vidros nele também. E volto para mostrar para vocês. Prontinho. Terminei de fazer a outra. E a nossa Brasília vai tomando forma aí, ó. Aqui para o próximo passo agora, para fazer o piso aí da nossa Brasília, eu recortei aí, ó, um grande pedaço de papelão, como vocês podem observar, com um comprimento de 23 centímetros e meio e a largura de 10 centímetros e meio. Eu vou utilizar aquela técnica que eu ensinei no último vídeo, de ir passando aqui assim, ó, cola dessa forma, ó, nos buraquinhos. Lembrando que nós sempre cortamos o comprimento nesse sentido aqui, ó, que os buraquinhos ficam aparecendo assim. E vamos estar apertando aí, ó, todos os buraquinhos para ir fechando eles, para ficar um acabamento mais bonito. Veja, ó, dessa forma aí, ó. E aí a cola que fica e sobra, nós apenas recortamos ela assim, ó. E veja aí, ó, que fica um acabamento bem melhor. E principalmente na hora de colar lá, não vai representar aquela parede do papelão. Veja aí, ó. Eu vou tirar aqui atrás para vocês observarem melhor. Veja aí, ó, a diferença que ficou, ó, daqui para cá, ó, bem fechadinho. Vou fazer isso aqui tudo e também do lado de cá, totalmente. Prontinho, já fechei os dois lados, como vocês podem observar, ó. E aqui agora eu vou pegar a minha régua, vou colocar assim, ó. E aqui vocês podem estar marcando se a sua régua não for dessa, porque se vocês observarem, essas réguas de plástico, ela tem um cantinho a mais aqui, ó, meio centímetro a mais, para depois começar a contagem. Então vocês vão dobrar aí, ó, com 5 centímetros e meio, um lado, e o outro lado maior vocês vão dobrar com 6 centímetros e meio. Prontinho, tendo dobrado, a parte menor vai ficar para frente e a parte maior vai ficar para trás. E veja aí, ó, que vai dar perfeitamente aqui, ó, encaixando aí, ó, dessa forma. Agora aqui, ó, vou apenas passar cola em toda essa superfície e com a minha peça dessa forma aqui, ó, vou colar a minha peça uma na outra. Desse jeito aqui, ó, em cima desse papelão. Apenas isso. Só passar a cola e colar. Dessa forma aqui. Prontinho, já colei uma peça. Agora aqui, ó, vou apenas pegar a outra peça e colar do lado de cá. Dessa forma. E já volto para mostrar para vocês. Após ter colado os dois, veja aí, ó, que já está tomando forma, já está parecendo uma Brasília. Para o próximo passo aqui, ó, vamos fazer o capô da nossa Brasília. E aqui eu recortei um pedaço de papelão com o tamanho de 10 centímetros e meio de largura, ou seja, ou melhor, de comprimento, por 8 de largura. Mas como nós utilizaremos ele assim, ó, veja aí, ó, desta forma. Você vai colocar aí, ó, e com uma caneta comum vai marcar aqui, ó, justamente o lugar onde nós teremos que dobrar, ó. Veja aí, ó, justamente onde afasta a peça aí, ó. Eu vou marcar aqui e mostro para vocês. Aqui, ó, só vocês pegarem, ó, com 3,5 centímetros, colocar a sua régua por baixo aí, ó, e vai dobrar para baixo com cerca de 3,5 centímetros. Depois de você ter dado uma leve dobrada, veja aí, ó, vai ficar dessa forma. Já vai pegar encaixado aí, ó, certinho, veja aí, ó, totalmente correto. E aqui agora nós vamos fazer o seguinte, ó, na parte que de 3,5 centímetros aqui, ó, na menor, nós vamos pegar a nossa régua, colocar assim, ó, está marcando aí 10,5 centímetros. Você vai marcar o meio certinho, o meio de 10,5 centímetros
é 5.3, 5.2. Veja aí, ó, entre o 5 e o 5,5 você vai marcar. Aqui agora você vai marcar aqui, ó, 1 centímetro de um lado. Marquei aqui 1 centímetro de um lado. Vou ligar ele até a marcação do meio. Prontinho, veja aí, ó. Do lado de cá vou marcar também 1 centímetro. E vou ligar até a marcação do meio também. Dessa forma. Veja aí como ficou. Agora eu vou recortar essas orelhinhas que está sobrando. E veja aí como ficou. Dessa forma. Com a dobradinha aqui, ó, com a dobrinha. Nós vamos agora estar colando aqui, ó. Mas primeiro vamos utilizar daquela técnica que nós mostramos. Nas laterais nós vamos passar a cola aqui, ó, e apertar ela para sumir justamente essa parede larga aqui do papelão. Prontinho, já fiz aí, ó, dos dois lados, fechei. Quando você fechar, você dá uma leve dobradinha para baixo, para tentar dar um design mais arredondado na sua peça. Pouca coisa, só mesmo uma leve dobradinha mesmo. E aqui agora eu vou apenas colar lá na nossa Brasília, formando assim o capô. Veja, vou colocar aqui, ó, e ao dobrar para baixo já vai pegar certinho. Vou passar cola aqui dos dois lados de uma vez só. Evite de passar muita cola para não ficar um trabalho feio. Vou já tentar colar aqui de uma vez, já dar uma leve dobrada e pressionada. Que agora eu vou apenas segurar até que seque a nossa peça aí, ó. Prontinho, acho que já secou aqui já. E veja aí, ó, como está ficando. Ficou com um acabamento bem legal, ó. Seguindo então aqui da nossa Brasília, aqui eu recortei um pedaço de papelão com 10 centímetros e meio por 5,5. Na parte de cima aqui, ó, nessa posição, veja aqui, ó, tá 10 centímetros e meio. Eu vou marcar 1 centímetro de cada lado. Veja aí, ó, vou marcar aqui, ó, marquei 1 centímetro para cá e também irei marcar 1 centímetro para cá. Desta forma, veja aí, ó. Vou estar ligando aqui, ó, as extremidades até a marcação que eu fiz. Dessa forma aí, ó, também do outro lado. Veja aí, ó, para ficar desta forma. Vou cortar essas sobras. Prontinho, veja aí, ó, como ficou. Depois de ter feito isso, vou fazer aquela técnica de apertar aí os cantos com cola, igual nós acabamos de fazer com as outras peças. Prontinho, já afinalei as pontas, apertei aí, ó, com os dedos, você vê que fica até mais arredondada a peça. E aqui agora nós vamos estar grudando ela aqui atrás, ó. E se você achar por bem, você também pode fazer o mesmo com essa parte aqui, ó. Vou passar a cola aqui, ó, e apertar ela aqui, ó, pro lado de dentro também. Prontinho, veja aí, ó. Essa é a única parte aí que eu creio que nós vamos precisar de apertar as pontas para dar um melhor encaixe aí, ó. E aqui agora eu vou colar nessa posição aqui, ó. Aqui e do outro lado, ó. Se ficar um pouco distante, você aperta assim na hora de colar e cola certinho. E o meu conselho é que vocês passem pouca cola, para não ficar aquele mundo de cola aqui, ficar feio. Porque como as duas partes são fininhas, vai ser necessário pouca cola. Vou dar só uma passadinha de cola aqui, ó. Prontinho. Já vou colar aqui, ó. Nessa posição assim, ó, certinho.
Agora eu vou vir aqui do outro lado, ó. Eu ergo um pouquinho aqui, passo a cola e aproveito que já está no jeito e só encosto. Prontinho, veja aí, ó, como ficou um bom acabamento, ó, bem coladinho. E aqui agora, para o próximo passo aqui, eu recortei uma tira de papelão de 2,5 cm de largura por 11 de comprimento. E essa tira nós estaremos grudando ela aqui, ó. Só que primeiro será necessário nós recortarmos, veja lá, ó, tá sobrando aqueles cantinhos. Você vai passar a sua caneta assim, ó, marcando bem o contorno aí do seu carro. E veja aí, ó. Não sei se você vai conseguir ver, ó. Veja aí como ficou. E aí você vai recortar esses cantos para que consigamos aí, ó, um encaixe perfeito aqui. Eu vou recortar os cantos dos dois lados. Após ter cortado os cantinhos certinho, veja aí, ó, como ficou, ó. Certinho para encaixar, ó. E agora nós vamos fazer aquele negócio, passar a cola aqui e apertar os cantos dos dois lados. Prontinho, já apertei aí os cantos com a cola. Agora eu vou estar colando aqui, ó. Dessa forma aí, ó. Veja que quase não deu muita divisão. Quando eu passar a cola aqui, ó, já vou encostar bem encostadinho, apertando. E veja aí, ó, que vai ficar colado bem certinho. Vou passar a cola aqui agora. E apenas vou chegar aqui, ó, encaixar de uma maneira que fique bem certinha. Vou esperar agora aqui a secagem, dessa forma. Veja aí, ó, como ficou. Veja como ficou bem feitinho, ó. O próximo passo aqui agora, vamos começar a construir por dentro a nossa Brasília. Aqui eu recortei um pedaço de papelão, como vocês podem ver, de 8 centímetros por 9,5. Aqui, ó, veja, eu dobrei 2 centímetros e meio, 2 centímetros e meio para baixo. E veja aqui, ó, vou colocar meio de lado assim, ó, e vou encaixar em cima do lugarzinho lá dos pneus, ó, para fazer isso aqui, ó. Veja lá, ó. E tentar colar ele nessa posição, ó, como se fosse o banquinho. Naturalmente vou ter que passar cola. Veja aí, ó, vou passar cola aqui, ó, um pedacinho aqui, ó, um pedacinho do outro lado e aproximadamente no meio aqui, ó. E agora sim, vamos colocar lá, tentando deixar bem no meio, bem certinho. Aguarda a secagem. Prontinho. E veja lá, ó, ficou basicamente o banquinho lá. Aqui agora nós vamos fazer aí o assento do banco. Para o assento do banco, aqui eu recortei um pedaço de papelão de 10 centímetros de comprimento por 2 de largura. Vou pegar a moedinha de 10 centavos e arredondar os cantos. Dessa forma aí, ó. E vou recortar, arredondar dos dois lados e recortar. Prontinho, já arredondei e recortei. E agora que nós vamos encaixar embaixo aqui, ó, dessa parte. Nessa posição aqui, ó. Você vai passar cola em toda a nossa peça. Veja que eu vou passar a cola aqui, ó. Dessa forma, para grudar no outro papelão. E aqui, ó, nos pedacinhos dos cantos, a parte de trás. E agora eu vou colar lá, ó. Tente colar aí, ó, na posição que vai ficar aparecendo um assento. E aguarda a secagem, logicamente, para que ele possa ficar aí na posição. Veja aí, ó, que ficou, como vocês podem observar. E é isso aí.
Vamos agora para o painel e para o banco da frente também. Eu vou tirar o carrinho aqui para ver melhor. Aqui eu recortei um pedaço de papelão com o tamanho de 10 centímetros e meio por 2,5. Veja, pegando o carrinho aqui, ó, nós vamos encaixá-lo aqui dentro, ó. Veja lá, ó. Ele vai pegar lá na primeira dobrinha, nessa linha aqui, ó, nessa linha de baixo aqui, ó, do lado de dentro onde nós dobramos. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Veja aí, ó. Vocês colocam ele aí a uma certa distância do banco da frente. Veja lá, ó. Eu encaixei ele. E agora apenas vou passar cola aqui, ó, para poder segurá-lo. Dessa forma, passei do lado de lá. Agora eu vou passar do outro lado. Prontinho. E agora eu vou aguardar a secagem e vamos fazer os banquinhos. Para fazer o banquinho, e dessa vez nós vamos fazer um banco mais personalizado, eu recortei um retângulo de 4 centímetros de largura por 8 de comprimento. Vou pegar minha régua aqui, ó. Vou fazer uma dobra com 3 centímetros e meio. Vou dobrar aqui, ó, 3 centímetros e meio. Veja aí, ó. Depois de ter dobrado nesta posição, eu vou pegar minha canetinha ou caneta comum e passar bem no risco da dobra, ó. Veja aí, ó. Dessa forma. Vou pegar minha moeda de 10 centavos e vou fazer isso aqui, ó. Veja aí, ó. Dos dois lados, apenas na parte menor. No acento, que será o de 3,5. Vou fazer isso aqui, ó, nos cantos. Também no outro canto. E veja aí, vai ficar assim. Vou fazer aqui, ó, no canto superior também. Só não vou fazer na parte de cima por enquanto. E veja aí, ó, como ficou. Aqui agora, na parte de cima, eu vou colocar minha régua assim, ó. Veja aí, ó. A largura é de 4 centímetros. Vou marcar meio centímetro de cá e meio centímetro de cá. E vou ligar. E veja aí, ó. Vou ligar, ó. Até lá embaixo, ó. Um risco. Também do lado de cá. Um risco até lá embaixo. Veja aí, ó. E agora sim, nessa parte de dentro aqui da marcação, eu vou arredondar também. Desta forma. E para finalizar agora, eu vou subir uma linha reta no finalzinho aqui, ó, da marcação arredondada, cerca de 1 centímetro mais ou menos de largura do canto, aqui, ó, desta forma. E agora vou ligar aqui, ó, ao cantinho de cá também, dessa forma aqui, ó. Veja que não subiu uma linha reta toda a vida, daqui ele inclinou para cá. Da mesma forma eu farei do lado de cá. Veja aí, ó, essa ponta ficou mais fina e essa de baixo mais larga. E agora eu vou riscar novamente. Vou recortar todas essas partes que estão sobrando com a tesoura aqui, ó. Vou recortar e deixar só este meio. Vou retirar essas tirinhas aqui, vocês vão logo entender. Prontinho, veja aí, ó, como ficou. Vou pegar minha régua aqui, ó, e vou apertar justamente em cima dessas linhas que nós riscamos aqui, ó. Veja, vou apertar bem em cima dela, ó, do lado de cá, do outro lado, e vou dar uma leve dobrada, ó. Observe aí, ó, dessa forma. Vou também apertar em cima das outras duas linhas. E prontinho, agora dou uma leve dobrada também, ó. E veja aí, ó, vai ficar um banco bem legal, ó. Dá uma leve emborcada e parecendo almofadado, igualzinho dos carros. E aqui agora, eu recortei aqui, ó, uma tirinha bem fininha aqui de papelão, de 7 centímetros por 1,5. Vou dobrar aqui, ó, cerca de uns 3 centímetros dela. Vou dobrar para o lado de cá. 3 centímetros. Dessa forma aí, ó. E aqui agora eu vou pegar nosso banco que nós acabamos de fazer aí, ó. E vou passar cola na parte de trás dele, ó. Cola instantânea.
Mas você pode utilizar a cola quente também, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho. E vamos estar colando ele aí, ó, dessa forma, ó. Vamos estar colando as duas peças para que você consiga manter o seu banco inclinado. Você colou, ó, e veja aí, ó, o banquinho já ficou inclinado. Desta forma. Você terá que fazer mais um banquinho como esse, aqui eu já fiz, outro banquinho. E agora vamos colar no carrinho. Veja aí, ó. Nós vamos pegar aí, ó, e estar colando aqui, ó. Você vai ver mais ou menos aí a distância certinha, que fica bom aí, ó, dos dois lados. E vai colar, ó. Eu vou colar o meu nessa posição aqui, ó, que vocês estão vendo. Nessa distância aí, ó. Cerca de 1 centímetro para cada lado. E pronto. Como eu vou colar? Vou apenas passar a cola quente aqui e aqui. E vou colocar lá em cima. Prontinho, já colei, como vocês podem observar, ó. Ficou bem legal aí, ó. E aqui eu recortei um pedaço de papelão com tamanho de 10 centímetros por 2 de largura. E nesse retângulo eu apenas desenho aqui algumas formas geométricas, como vocês podem ver aí, ó. Vocês podem tentar copiar, não tem como eu ensinar a fazer isso. E veja aí, tentei fazer o máximo parecendo com um painel de carro. Vou dar um furinho por aqui assim, ó, para tentar colocar aí futuramente um volantinho. Por isso já vou deixar furado aí logo. E aqui agora nós vamos passar cola quente nessa parte aqui, ó, e tomar bastante cuidado na hora de colocar. Prontinho. Tirar as rebarbas aqui. E agora eu vou colocar aqui meu... Ó, ele não cabe aqui, ó, então você tem que colocar ele de lateral e virar ele lá por dentro, ó. E na hora de encostar aqui que ele vai ajeitar, ó lá, ó. E aí você deixa ele aí na posição mais correta, ó. Deixa um pouquinho para baixo para não atrapalhar de você colocar o para-brisa depois. Prontinho, ó. Veja aí como ficou, ó. Não estava dando para vocês verem, mas olha aí, ó, como ficou. Veja que ele não encosta lá nos cantinhos, ó, porque o carro é meio aberto. E agora vamos fazer o volantinho aí antes de fechar o nosso carro. Para fazer o volante, pessoal, fica a critério de vocês. Eu utilizei uma moeda de R$1, mas vocês podem utilizar uma tampinha de garrafa, qualquer coisa, para fazer o seu volantinho. Eu fiz aí, ó, o que eu vou fazer? Vou utilizar minha moedinha de 10 centavos aqui mesmo. Vou só riscar aqui por dentro e fazer alguns desenhos. Veja aí, ó, vou fazer isso aqui. E aqui agora eu vou fazer assim, ó. Se você quiser recortar esses vãos aqui, ó, vocês podem recortar, se não você utiliza assim mesmo. E faz o buraquinho no meio. Eu vou recortar com meu estilete. Prontinho, já recortei. Vou pintar de preto esse volantinho. Prontinho, pintei de preto. E agora eu vou atravessar um palito de dente aqui, ó. Dessa forma aí, ó. Vou cortar o excesso dele aqui com um alicatinho. Alguma coisa aí. Vou utilizar esse alicatinho de unha aqui. Prontinho. Vou dar um pingo de cola aqui por trás e pintar também. Prontinho. Já pintei, ó. Como vocês podem observar. E agora vamos voltar aí com o carrinho. E vou encaixar ele lá naquele buraquinho do painel que nós tínhamos feito aí, ó. Com bastante cuidado. Segura aí para não dobrar. Coloque ele bem ajeitado aí, ó. Você pode estar colando também, mas o meu aqui mesmo acho que não vai ter necessidade não. Vou só deixar ele assim e pronto. E veja lá, ó, como ficou legal, ó. E prontinho. E para o próximo passo aqui agora, nós vamos fazer o para-brisa. Para o para-brisa, aqui eu recortei um pedaço de papelão com um tamanho de 10 centímetros e meio por 4,5. Vou colocar minha régua nessa posição e vou estar marcando 1 centímetro de cada lado.
desta forma. E vou ligar, ó. Vou fazer uma leve ligação aqui, ó. Dessa forma aí, ó. Vou fazer também do outro lado. Opa. Dessa forma aí, ó. Vou apenas cortar os cantos. Dessa forma, vou cortar o outro lado também. Já vou passar a cola aqui e apertar os cantos. Prontinho, já apertei os cantos. Quando apertei os cantos, já aproveitei para dar uma leve dobradinha para baixo, assim, ó. Veja aí, ó. E essa parte aqui agora, ela vai encaixar aqui, ó. Desta forma, ó. Bem certinha, como vocês podem observar aqui, ó. E agora nós temos que fazer o para-brisa aqui, ó. Antes de tudo. Vou pegar minha réguinha aqui. E veja aí, ó. Você vai deixar cerca de meio centímetro para cima. E vai pegar a sua canetinha aí, ó. E riscar, ó. Risca e deixa cerca de 1 centímetro para os lados. Dessa forma, ó. Faz um risco embaixo também, deixando cerca de meio centímetro para baixo. E não chega até no final, deixa aí cerca de 1 centímetro faltando para chegar nas laterais. Dessa forma aí, ó. Aí agora sim, ó, aqui, ó, você vai deixar cerca de meio centímetro para a lateral. E 1 centímetro para chegar dos lados. E aqui agora nós estaremos arredondando, ó. Dessa forma aqui, ó. De todos os lados. Vou fazer o mesmo do lado de cá e vou recortar. Prontinho, já recortei, veja aí, ó, recortei. Passei cola nos cantos, em cima e embaixo, e apertei tudo, como vocês podem observar. E aqui agora, é simplesmente colar aqui na frente, ó. Só que antes é necessário que nós coloquemos aqui o vidro. E aqui eu já recortei o vidro, apenas coloquei essa peça em cima do plástico e cortei no mesmo tamanho, veja aí, ó. Vou passar cola instantânea aqui ao redor e apenas colar ele aqui em cima. Prontinho, já colei aqui, ó, como vocês podem observar. E agora vou apenas colar aqui, ó, desta forma. Nesta posição aí que vocês estão vendo. Vou apenas passar cola aqui, ó. Prontinho. E vou estar colando. Tentar colar o mais correto possível. Tanto aqui como na parte de baixo. Depois você pode passar uma camada de cola aqui assim, para finalizar. E prontinho. Veja aí que já está bem parecido com a Brasília. Após ter secado aí, ó, veja como ficou aí, ó, bem direitinho. Eu passei a cola aqui, ó, a camada de cola aqui na frente. E agora vamos para o próximo passo aqui, ó, que é o teto. Aqui eu recortei um retângulo de 11 centímetros de comprimento por 9 de largura. E aqui é um passo bem calculado, pessoal. Você vai ter que conseguir tirar apenas 2 milímetros a 3 milímetros de cada lado. Para conseguir colocar ali, ó, metade de meio centímetro de cada lado. Vejam aí, ó. E você vai ligar dessa forma aí, ó. E vai retirar só essa rebarbinha aí mesmo. Porque essa parte mais fina vai ficar para o lado da frente e a parte mais grossa para o lado de trás. Eu vou recortar agora essas sobras e vou passar cola ao redor de toda essa peça e apertar ela ao redor dela todinha. Às vezes, quando nós apertamos, sai um pedacinho de papelão assim, ó, para fora, ó.
você passa a tesoura recortando as rebarbas e deixando o papelão do tamanho exato de novo. Prontinho, pessoal, aqui, ó, como vocês podem observar, apertei todas as pontas e agora é só colar aqui por cima, ó. E se sobrou algum cantinho, depois você passa a tesoura aparando. Veja aí, ó. Vai dar certinho, ó. A parte fina fica para frente e a grossa para trás. Vai encaixar perfeitamente aí, ó. Veja aí, ó, como está ficando. Vou apenas passar cola ao redor aqui tudo e encaixar essa tampinha por cima aqui, ó. E veja que sobrou um cantinho aqui, ó. Eu vou só cortar ele com a tesoura. Prontinho, já colei o teto. E veja aí como tá ficando bonito, ó. Pro próximo passo aqui, eu recortei uma tirinha de papelão de 10,5 cm por 1 de largura. Vou medir o meio dela aqui, ó. Novamente, que nós já fizemos isso nessa peça de cima, que vai dar por volta de 5 centímetros, ponto 3,2. Medi o meio. Agora eu vou ligar as extremidades da mesma forma que nós fizemos naquela peça ali. Dessa forma aí, ó. E agora eu vou ligar também o meio aqui a essa extremidade de cá e vou recortar as pontas. E nós ficamos com uma peça igual a essa. Veja aí, ó. É um pouquinho difícil de fazer devido às pontinhas, mas você consegue. Agora vamos pegar a cola quente e vamos passar aqui, ó. Desta forma, tendo passado aqui, vamos estar colando esta peça, ó. Cola aí bem direitinho. Prontinho. É para dar uma continuidade da parte de cima, para nós colarmos a frente aqui. E agora sim nós vamos para a frente. Para fazer a frente, eu recortei aqui, ó, uma tira de 12 centímetros de comprimento, como vocês podem observar, por 3 de largura. Vamos estar colocando aqui, ó, desta forma. Você vai colocar aqui ao máximo de um lado que você conseguir. Veja aí, ó. E vai ver aonde você vai ter que dobrar no meio. Ó, você aperta a tira e ela mesmo se dobra. E aí agora você vai riscar as sobras dessa forma aí, ó. Vai segurar lá, ó. Vai passar a caneta e riscar as sobras no mesmo tamanho. E vai cortar a peça. Prontinho, já recortei, como vocês podem observar, ó. Aqui, ó. E vai encaixar até lá do outro lado, ó. Só que agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, passar cola ao redor de toda essa peça e vamos apertar com os dedos, igualzinho eu mostrei no começo. Prontinho, já fiz a peça aqui, ó. E aqui agora nós vamos apenas estar colando ela aqui, ó. Você pode retirar as rebarbas, os cantinhos que sobrarem. E aí vejam aí, ó, vai encaixar certinho, ó. Dessa forma aí, ó. Vou apenas passar a cola ao redor aqui tudo e encaixar a minha peça com perfeição aqui, ó. Dessa forma aí, ó. Prontinho, veja aí, ó. Está colado, ó, ficou com bom acabamento. E agora nós estaremos recortando aí, ó, a cavidade das rodas. Vou demonstrar aqui para vocês, ó. Vou fazer em uma e depois vocês fazem em todas as outras. Vai pegar seu estilete aqui assim, ó. Descer até no fundo dessa cavidade. Vai descer do outro lado também, ó. Com bastante cuidado para não cortar o papelão mais do que o necessário. Prontinho, desci. Olha aqui, ó. Olha o lugar até onde desceu aqui, ó. Do lado de cá. Eu tive um probleminha aqui com minha câmera, mas já resolvi já. Aqui, ó. Você vê, desceu até aqui e desceu até aqui. Então vou apenas fazer um risco aqui, ó, no meio, ligando uma ponta até a outra. E aí eu vou cortar esse pedaço, ó. Observa lá por dentro para ver se está passando corretamente.
Prontinho, veja aí, ó. Cortou, já ficou o local da rodinha, ó. Agora eu vou fazer isso em todos os locais das rodas. Prontinho, já recortei todas as cavidades das rodas. E agora vamos precisar de fazer as rodinhas aí. Para fazer a rodinha, pessoal, aqui eu peguei um pedacinho de papelão e furei, ó, de 1 em 1 centímetro. Aqui, ó, furei o primeiro, depois eu furei o segundo aqui, ó. Vou pegar outra régua que vocês vão compreender melhor. Veja aí, ó. Furei um no 0, um no número 1 e um no 2. Como vocês podem observar, não sei se está dando para vocês verem. Um no 0, um no número 1 e um no número 2. 3 buraquinhos com a distância de 1 centímetro entre um e outro. Aqui é bem simples, ó, nós vamos fazer uma rodinha. Vamos apenas colocar aí, ó, usar como compasso, da mesma forma que nós já fizemos uma rodinha aqui. Assim, e agora colocar a canetinha no outro buraquinho. Dessa forma aí, ó. E para fazer a rodinha nós vamos precisar de fazer dois círculos desse. Eu já furei no meio aqui, ó, que fica marcado, furei com palito de churrasco. E agora vamos precisar de fazer 2 aros. Com a mesma peça nós vamos colocar aqui, ó, novamente. Só que agora, em vez de nós colocarmos no segundo buraquinho, vamos colocar no primeiro. E vai ficar desta forma. E você precisará de fazer 2 peças como essa também. E recortar aí a parte de dentro, ó. Como eu já falei, eu recorto com aquele estilete de ponta bem fininha que eu mesmo fiz. Amolei até ficar com essa pontinha fina. E agora aqui é só colarmos. Nós vamos colar aí utilizando a cola instantânea. Dessa forma aí, ó, vamos colar as 2 primeiras rodinhas. Colou as 2 rodinhas. Vamos colar agora os 2 aros. Veja aí, ó. Colei um aro. E agora eu vou colar o último aro. Prontinho. E aqui nós já temos pronta uma rodinha. Vai ser necessário fazer 4 rodinhas como essa. Aqui eu já fiz as outras 4 rodinhas. Veja aí, ó. E agora vamos estar colocando o nosso carrinho. E aqui, pessoal, para fazer as rodinhas, aqui eu recortei um pedaço de palito de churrasco com um tamanho de 9,5 centímetros e um canudo de refrigerante de 8 centímetros. Vou colocar o palito de churrasco aqui, ó, em uma das rodinhas, empurrar até chegar à ponta. Observar para ver se ela está rodando beleza. Essa daqui não está, ó, ela está em falso, então você ajeita aí, ó. Agora ficou boa. E vou pingar um pingo de cola de contato. Vou colocar o canudo de refrigerante. Veja aí se está rodando. Está rodando. E agora eu coloco a outra rodinha. Verifica também se está rodando beleza, não está. Então você tem que ajeitar até que ela rode sem ficar bamba. E aqui eu pingo o pingo de cola para finalizar. E prontinho, faço o mesmo com a outra. E aqui já estará as rodinhas prontas. Vou estar colando no nosso carrinho. Apenas vou passar cola quente aqui, ó, aproximadamente no meio das peças. E vou colar as rodinhas aí nesta posição. Prontinho, já colou as rodinhas. Veja aí que já está bem parecido, ó, com a nossa Brasília. Para fazer o para-choque, aqui eu recortei, ó, uma tira de latinha da grossura de 2 centímetros. Eu marquei meio centímetro de cada lado e risquei com a caneta do lado colorido. Risquei de um lado ao outro, veja aí, ó. Vamos dobrar aí, ó, dessa forma aí, ó. Aproveitar aí o risco da caneta, que automaticamente quando você risca ele já meio que dobra a latinha um pouco. Então nós vamos apenas terminar a dobra aí utilizando a mão mesmo. Dessa forma aí, ó.
Tente deixar o máximo reto possível. Se passar um pouquinho, você sobe para cima de novo e veja aí, ó, como ficou. Você tenta colocar aí bem certinho, ó. Cuidado para não cortar os dedos com a latinha. E aqui agora você vai fazer duas peças como essa. Aqui eu tenho outra peça, ó, como essa. E aqui o que eu fiz? Eu cortei, ó, dei um cortezinho bem no meio da peça, ó. Só na aba dela, ó. Cortei do lado de cá e no meio, do lado de cá. E aqui agora vou fazer a medição aqui, ó. Bem na pontinha de baixo. Observem aí, ó. Desta forma aí, ó. Você vai ver aqui, ó, onde acaba a lateral do carro e vai marcar meio centímetro para frente. Da mesma forma você também vai fazer do outro lado. E aonde você marcou, você vai novamente cortar embaixo e em cima. E aqui agora você vai fazer isso, ó. Dessa forma. Uma vez que você fez isso, o pedaço aí, ó, do para-choque, ele vai poder estar dobrando. Dessa forma aí, ó. Tendo dobrado, você vai ver aí aonde você vai precisar de terminar o seu para-choque. Que no caso será bem na lateral aqui, ó. Aonde termina aqui, ó. Ou você pode apenas marcar aí cerca de 1,5 cm para frente e cortar aí. Eu vou fazer o mesmo do outro lado, vou cortar esse pedaço aqui, ó, com 1,5 cm dessa dobra até aqui assim e volto para colar no carro. Prontinho, veja aí como ficou, ó. E nós estaremos encaixando aqui, ó, certinho, dessa forma aqui, ó. O que eu vou fazer? Aqui eu recortei alguns quadradinhos de 1 cm por 1. Um quadradinho de 1 cm por 1. E vou estar colando aqui dentro, ó. Dessa forma, ó. Vou colar um aqui, ó. Ou melhor, aqui na parte lateral não vamos colar não. É só na parte daqui, ó. Desta forma aqui, ó. Vou colar um no meio. E vou distribuir, ó. Mais 3 aqui, ó. Vou colocar um aqui, outro aqui e 2 no meio. Colando desta forma. Prontinho. Veja aí como eu colei, ó, os pedacinhos de papelão. E agora eu vou pingar aqui, ó. Passar a cola na pontinha de cada um. Não muita cola. Passar pouca cola. E vamos estar colando aí no meio, ó, na altura da primeira risca. Vou aguardar a secagem aqui. Pessoal, não gostei de como ficou com aqueles pedacinhos de papelão, então eu vou grudar diretamente aqui. Eu retirei todos os papelãozinhos e vou grudar diretamente aqui, ó, desta forma. Que realmente eu não achei que ficou muito legal. Vou passar a cola aqui, ó, e no outro risquinho. E vamos estar grudando só a parte de cima mesmo. Vou estar pegando aqui, ó, de um lado ao outro, colando em cima do risquinho, tentando deixar o máximo reto possível, para depois eu passar uma camada de cola aqui, ó, nessa parte aqui assim. Tenta deixar bem retinho aí, ó, dessa forma. Espera aí, o meu que descolou. Vou aguardar a secagem aqui. Enquanto aguarda a secagem que eu vou aproveitando e passando cola aqui, ó. Dessa forma. Aqui agora eu vou passar no resto e aguardar secar. Prontinho, já colei. E aqui agora na parte de trás nós vamos fazer da mesma forma. Vou colocar aqui, ó, a diferença é que não vamos cortar no meio. Vou marcar meio centímetro de cá, meio de lá, dobrar e
colar aqui, ó, da mesma forma que nós colamos na frente. Prontinho, já coloquei na parte de trás também, como vocês podem ver. Observem aí. Veja aí a frente, ó, a frente ficou bem legal. Para fazer o farol da frente, eu recortei um quadradinho de 1,5 cm de largura por 3 de comprimento. Vou marcar aqui, ó, 1 cm na parte de baixo dele, ó. E vou estar levando até o cantinho de cima. Dessa forma aí, ó. Vou recortar. Veja, vai ficar assim, ó. Aí você tenta dar uma arredondada na ponta dele, ó. Não importa como seja, porque você vai utilizar para fazer os dois faróis. O importante é que os dois fiquem da mesma forma. Dessa forma, ó. Vou arredondar aqui, ó, os outros cantos. Dessa forma aí, ó. E aqui agora eu vou fazer do lado de cá, ó, que é num papelãozinho de caixa de sabão em pó que eu tinha feito. Você vai colocar aqui assim, ó, e vai contornar aí com a sua canetinha preta. Eu vou contornar aqui, vou tentar contornar sem estragar a minha peça. Tá um pouco difícil de me demonstrar nesta posição aqui. Mas acho que vocês já entenderam. Eu vou terminar de contornar aqui mais perto de mim, dos dois lados. Prontinho, dessa forma aí, ó. Agora aqui eu vou desenhar duas pequenas bolinhas dentro desse farol de cada lado. E vou pintar o restante de preto. Vocês vão ver. Dessa forma aqui, ó. Eu desenhei manualmente mesmo. Vou pintar o resto aqui de fora de preto. E vou fazer as bolinhas do lado de cá também e pintar de preto. Prontinho, pintei, ó, de preto e pintei as bolinhas de dentro de amarelo, mas quase não representou muito por causa do papelão. Prontinho, da forma que nós colocamos. Agora aqui, ó, nós vamos pegar a nossa régua e vamos marcar aqui, ó, 1 centímetro de cada lado. Vou marcar aqui, ó, 1 centímetro aqui e 1 centímetro também embaixo. Veja, eu marquei 1 centímetro embaixo, 1 centímetro aqui. E agora vou estar ligando aí, ó, as duas pontas. Com bastante cuidado. Dessa forma aí, ó. Para fazer como se fosse a tampa aí da nossa Brasília. E agora eu vou fazer o mesmo do lado de cá. Prontinho, veja aí, ó. E aqui agora nós vamos marcar aqui, ó. Deixa um espaço de 1 centímetro aí para cima. E vamos marcar aqui, ó, um pinguinho de 1 centímetro do lado de cá. E a partir da linha do lado de cá também 1 centímetro. Você vai contar 1, 2 e meio e vai dar outro pinguinho. Vai contar aqui 1, 2 e meio e dar outro pinguinho. Isso daqui, ó, é para que você possa fazer aí, ó, alguns risquinhos assim, ó. É bom você deixar até a sua régua aqui, ó, e você só vai levar o risquinho de um pinguinho ao outro. Dessa forma aí, ó. Aqui você vai encher de risquinhos aqui no meio. Você sempre vai colocando um no meio do outro. Prontinho, ó. E agora aqui, ó, do outro lado também. Que é um detalhe aí que a Brasília tem. Que é aquele lugar onde escorre a água da chuva, né, para dentro do carro. Dessa forma aí, você pode colocar mais risquinhos, mas fica ao seu critério. E agora nós vamos fazer aqui a parte de trás. Primeiramente nós vamos marcar aqui, ó, nós vamos apenas riscar. Vamos colocar o nosso carrinho dessa posição aqui, ó. Você vai riscar geral, deixando meio centímetro para a lateral. Dessa forma aí, ó. Da mesma forma vai fazer do outro lado também. Deixa aí cerca de um meio centímetro.
Agora você pode passar um risquinho em cima da nossa emenda também. Desta forma. Agora você vai dar cerca de 1,5 centímetros aqui para cima. E vai passar um risco, ó. Deixando faltar 1 centímetro para as laterais. Dessa forma aí, ó. Aqui em cima você deixa faltar meio centímetro para cima. E faz da mesma forma. Para fazer aquele para-brisa, para fazer o vidro de trás. E aqui, ó, você deixa meio centímetro para as laterais. E agora nós vamos arredondar aí, ó, dessa forma. Vou fazer da mesma forma do ladinho de cá também, arredondar e vou pintar tudo de preto. Prontinho, já pintei, como vocês podem observar. Aqui agora eu vou apenas fazer aqui, ó, como se fosse uma maçanetinha aqui para poder dessa forma aqui, ó. Prontinho, só fazer de conta que abre mesmo. E aqui agora para o próximo passo, eu apenas fiz plaquinhas, veja aí, ó, são retângulos aí, ó, de 2 centímetros por 1,5. Vou estar colando aí, ó, uma bem aqui no meio, vou estar colando uma aqui no meio aqui, ó, com as siglas do canal. E também vou estar colando aqui na frente também. Veja aí, eu colei a plaquinha aqui atrás. Aqui na frente eu não achei lugar para colar ela, então vou deixar sem mesmo. E aqui agora atrás, nós vamos apenas estar fazendo isso aqui, ó. Vou pegar minha régua. Você vai dar o espaço aqui, ó, de meio centímetro apenas aqui, ó. Eu vou colocar meu carrinho lá para ficar melhor. Veja aqui, ó. E faz, ó, um risco aí, ó, de 2 centímetros mais ou menos. Para um lado, 2 centímetros para o outro. E aqui, ó, você risca para baixo, ó. Nesse mesmo local, você pode puxar para cá, ó, cerca de 1 centímetro, ó, para cá. E liga aqui, ó, também. Dessa forma. Aqui você vai dividir em dois, ó. E faz da mesma forma do lado de cá também, ó. Puxa aí, ó, 1 centímetro pro lado de cá. E agora é só você colorir esses faróizinhos aí, ó, de vermelho e amarelo. E vai ficar bem legal. Aqui eu já pintei já, como vocês podem ver, ó. Então ficou bem mais legal, ó. E aqui agora tá faltando só praticamente os retrovisores e eu vou fazer um símbolozinho redondo aqui na frente. Aqui eu recortei um pedacinho de papelão de 1,5 centímetro por 1 de largura. Vou fazer o seguinte, ó. Vou só tirar aqui um canto, ó, de aproximadamente meio centímetro por meio. Dessa forma aqui, ó. E aqui agora eu vou cortar os cantinhos, ó, para arredondar a peça. E aí você faz outro retrovisor como esse. E vamos estar colando aqui, ó. Vou pintar de preto e nós já vamos colar aqui e do outro lado. Prontinho, já pintei, aqui agora é só colar. Eu vou aproveitar e fazer um buraquinho aqui, ó, para poder colar melhor. E aqui, ó, vai ser bem aqui, ó, o retrovisor, ele fica bem aqui, ó, nesse rumo aqui, ó, cerca de 1 centímetro para cá do início ali, ó, do nosso. Prontinho, é só mesmo para dar mais aderência. E aqui agora eu vou dar um pinguinho aqui, ó. Pinguinho bem pequenininho. E vou colar aqui, ó, o meu retrovisor. Prontinho, já colei meu retrovisor, como vocês podem ver. Agora eu vou só colar do outro lado aqui e pronto. E vai estar pronta aí a nossa Brasília. Prontinho, pessoal, já colei aí, ó, os dois retrovisores. Fiz o símbolozinho aqui também, ó, só uma bolinha. E aqui eu fiz um risquinho até a dobra, ó, meio cônico, como vocês podem observar. E aí está pronta a nossa Brasília, finalmente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal
e até a próxima grande experiência como essa. E aí está a nossa miniatura da nossa Brasília.